Os senhores sabem como a vida surgiu do nada? Hoje nós vamos aprender a resposta para essa pergunta escutando um professor de biologia universitário. Ainda que essa pergunta seja uma pergunta teológica ou, no mínimo, filosófica, esse professor acredita ter a resposta e essa resposta se encontra simplesmente na química. O professor Alberto já é uma figura que a gente reagiu algumas vezes aqui no canal. Ele é um daqueles exemplos de cientistas que, sem um mínimo de treinamento em filosofia, se metem a falar do que não sabem, achando que estão fazendo ciência empírica, sem perceber que estão invadindo uma disciplina que eles não têm nenhum conhecimento, tá? Então eu já espero um show de horrores. Eu, obviamente, sou biólogo, né? Para quem cair de paraquedas aqui no canal, eu tenho um PhD por Oxford em zoologia, eu trabalho com biologia, mas eu passei anos estudando filosofia aristotélico-tomista. Isso não quer dizer que eu seja um filósofo profissional, eu tenho um conhecimento básico, mas ao menos esse conhecimento me impede de confundir a ciência empírica que eu uso no meu trabalho com proposições filosóficas, né? As duas coisas andam juntas, a ciência empírica ela é abaixo, é necessário primeiro que a gente entenda os primeiros princípios, é necessário que a gente tenha premissas sobre o funcionamento da mente, sobre o universo, antes de fazer a ciência empírica. Então é impossível separar as duas coisas, tá? A filosofia é uma ciência, mas é importante que as pessoas, os cientistas modernos, tenham um mínimo de treinamento em filosofia, tá? Eu tenho um PhD, né, aqui na Inglaterra, chamado de DPhil, Doctor of Philosophy, apesar de ser biologia, né? Doutor em filosofia. Por quê? Porque a ciência, como a gente conhece, costumava ser simplesmente um ramo da filosofia, chamava filosofia da natureza, tá? Então, é necessário que os biólogos, físicos, químicos, eles tenham um mínimo treinamento de filosofia para falar sobre essas coisas. Então, eu já imagino que nós vamos escutar um show de horrores. Mas vamos lá, vamos ver se o Alberto nos surpreende e fala alguma coisa que presta. A vida, para começar a existir, não precisa de outra vida. Teoricamente, poderia ter essa junção desses blocos constituintes, etc., essa energia e todos esses ingredientes para formar essa receita, né? Perfeito. Mas como que a vida pode surgir de algo que não é vida, cara? Como que explica isso? Quer dizer, como que compostos orgânicos, recursos se unem de alguma forma e se torna algo que se mexe e tem essa coisa tão mística assim, sabe? Isso se chama química. Basicamente, a resposta é direta. É química pura. Pega você, pega eu. Estamos com fome, é química. São neurotransmissores, são hormônios que estão atuando no nosso corpo e estão dando um sinal pra gente, cara, eu tô com fome. Tá? Você tá com sede, é química pura. Você se apaixonou, é química pura. Você dá um abraço numa pessoa amada. O que é? É ocitocina, cara, que está liberado. Tudo é química. Nós somos uma espécie, né? Nós somos basicamente um robô bioquímico. Fome, sede, amor, paixão, é tudo química. Não tem uma alma, não tem um espírito, alguma coisa dessa. É tudo dentro do nosso corpo, é química acontecendo. Então, Sim. Essa química, ela tem até hoje. Às vezes as pessoas podem não se dar conta. Aí a galera que tá assistindo, às vezes não se dá conta que basicamente tudo que elas estão sentindo é química, né? A galera talvez seja com raiva do que eu tô falando agora, é química também, né? Neurociência já explica, né? É cortisol, né? A pessoa tá puta, é cortisol liberando ali. A pessoa... Olha as idiotices que ele está falando. Isso basicamente é uma posição filosófica, é um reducionismo, no caso dele um reducionismo químico, tá? E que obviamente é uma absurdidade o que ele está falando, né? Cortisol, ele não é em si mesmo um causador de raiva, né? Ele está inserido em um contexto que é um indivíduo, este indivíduo tem raiva. Então, vejo que esse reducionismo ele não faz sentido nenhum, né? Por que você deveria parar na química? Por que ele não reduz e diz que tudo é física? Porque as moléculas químicas, elas respeitam supostamente as leis da física, elas são constituídas de átomos, né? Então, por que nós não somos simplesmente um robô de moléculas ou um robô de átomos, ao invés de um robô de química, né? Feito de química? Então, veja que esse reducionismo, ele é completamente estúpido. O organismo, ele é um todo, ele não é reduzível às partes. Você só consegue se referir às funções da parte
das partes como ele fez agora, se você tiver uma noção do todo. Né? Um hormônio, se você pegar o cortisol, tirar do corpo de uma pessoa, colocar ele dentro de um copo de água, ele não vai fazer o copo de água ficar nervoso. O cortisol não é ele nervoso, é o indivíduo que é nervoso. Tá? Então, esse reducionismo ele não faz sentido. Aí a pergunta lá do Cauê foi extremamente mal formulada. Ele fala como é que as coisas se juntam aleatoriamente ali, os compostos orgânicos, e formam essa coisa mística com o movimento. Né? Ele não soube formular a pergunta, mas o que ele está abordando é algo importante. Né? A química ela não tem em si mesma o potencial de virar algo vivo. Quem entende de filosofia sabe, os organismos, né? Os entes vivos, viventes, eles são mais perfeitos do que as moléculas inorgânicas. Então, moléculas inorgânicas não podem fazer esse salto ontológico e se tornarem organizadas em um organismo. Tá? Então vejam que Aristóteles já dizia que os elementos eles funcionam para o bem da substância, para o bem dos compostos, para o bem da substância. Então, a química no corpo de um humano ou de um lagarto, ela está organizada para o funcionamento daquele organismo. É como se o organismo cooptasse a química para si mesmo. Tá? As moléculas que constituem o cortisol, ou qualquer que seja o hormônio, elas em si mesmas não têm na sua natureza a tendência de gerar aquele efeito. Mas quando elas fazem parte do corpo humano, elas ganham, né, essa virtude que é agir para o funcionamento, para o bem daquela substância, né, que ela está compondo. Então, quando eu como uma maçã, eu faço a digestão dessa maçã e essa maçã agora ela faz parte da minha natureza, os compostos químicos. Tá? Então, o ferro não tem, na natureza de ferro, a tendência natural de se ligar ao oxigênio de forma a transportá-lo no sangue. Ele tem propriedades químicas próprias que o fazem um bom elemento para ser usado dentro de uma hemácia para uma certa função. Então vejam que esse reducionismo ele não funciona. Tá? E qual é o princípio que organiza todos esses aspectos físicos da matéria em um todo, com um telos, com uma função? É isso que a gente chama de alma. É o princípio que organiza essa matéria, tá? A individualiza e faz a coisa ser o que ela é. Então, há alguma coisa além das moléculas, da química, que tornam um humano um humano. O gato, ele também tem cortisol, ele tem várias, se não todos, os compostos químicos presentes em um humano. Se você fosse tentar reduzir o gato simplesmente aos compostos químicos que existem nele, não haveria individualidade, tudo seria um mar de química. Então, por que essa química se organiza em um gato e ela se organiza em um cachorro? A resposta não pode estar na própria química. Tá? Tá estressada também, tá? A pessoa tá eufórica, é adrenalina, tudo isso, todas as reações, nossas emoções, tudo isso é química. E isso acontece por quê? Porque ali no nível do átomo existem ligações entre esses átomos. Então, por exemplo, no DNA, você vai ter a ligação entre os nucleotídeos por chamadas pontes de hidrogênio, que é um tipo de ligação química que tem ali. Então, tudo isso é química. Então, da mesma maneira que um neurotransmissor no nosso corpo, ele vai ligar num neurônio de maneira química e vai deixar você puto, ou vai deixar você eufórico, ou vai deixar você com tesão. Isso depende, né, da química ali. Lá na sopa primordial, ou nas fontes hidrotermais, quando a gente acha que esse negócio aconteceu de verdade, era química também. Essas reações, Cauê, que ocorrem dentro do nosso corpo, elas podem ocorrer fora do nosso corpo também. Essa química acontece o tempo todo. Fora do corpo da gente também, sacou? Sim, sim. E a ciência consegue explicar. Ele não respondeu a pergunta, né? O que ele falou não tem absolutamente nada a ver com nada. Então, por que o organismo consegue utilizar da química para servi-lo? O que isso tem a ver com a origem da vida?
Na origem da vida, presumivelmente, não existe um organismo para organizar aquelas moléculas nele. O que tem que ser formado é exatamente este organismo. Então, por que o funcionamento da química dentro de um corpo, por alguma razão milagrosa, é a explicação para a origem desse mesmo corpo? Ou, né, da primeira célula lá que seja. Ele não falou nada. Nada. Ele fez uma salada filosófica completamente horrorosa e aí ficou por isso. Quimicamente, como que é possível isso? Ou ainda é um mistério? A gente sabe exatamente como o DNA replica, a gente sabe exatamente como o RNA é transcrito, a gente sabe como as proteínas são... Tudo isso é incrivelmente bem elucidado. Toda a via bioquímica na nossa mitocôndria, que é basicamente a fábrica de energia, o ciclo de Krebs, tudo isso, toda essa química é altamente... É tão bem estudado, é tão bem compreendido isso, que a gente... Não é bem compreendido, Alberto. Isso é uma bobagem que você está falando. Quanto mais a gente investiga, quanto mais as nossas ferramentas ficam melhores, mais a gente descobre um universo que antes estava inacessível. Tá? Então, isso que ele falou é uma bobagem, né? Na época de Darwin, se achava que a célula era uma gelatina. Hoje, recentemente, começou a se descobrir diversos tipos de microRNAs que estão envolvidos em expressão gênica. Isso não era conhecido há algumas décadas atrás. Então, nós estamos ainda descobrindo como as coisas funcionam a nível celular. Né? Nós nem sabemos, então, como uma célula funciona em sua totalidade, mas esses caras aí, ateus, né, cientistas, acham que nós temos já quase que inteiramente a explicação para a origem dessa mesma célula em uma poça lá há 4,3 bilhões de anos atrás. Essa é a absurdidade. Nós nem entendemos totalmente como a fotossíntese funciona. Ao que parece, a fotossíntese ela tem uma eficiência de quase 100%. Como que se dá isso ao acaso? Aprende isso no ensino médio, no antigo segundo grau, hoje ensino médio. Tá, então, e depois na universidade. O que a gente não consegue fazer, Cauê, é voltar 3,8, 4,2 bilhões de anos lá nas fontes hidrotermais, no fundo dos oceanos, e ver como que essa coisa aconteceu. Por exemplo, entendi. Será que... O start, né? A primeira vida que nasceu, digamos assim. Exato. Mas, grosso modo, tem duas ideias assim, que a galera gosta de discutir. Uma delas é que primeiro se formou o compartimento, que é a membrana, a célula, e depois o metabolismo lá dentro aconteceu. A segunda, que é a mais provável e a mais aceita, é que esse metabolismo, que são justamente as reações químicas que a gente está conversando aqui, elas já aconteciam fora da membrana, ali junto das fontes hidrotermais, onde você tem energia, onde você tem um monte de compostos químicos, orgânicos e inorgânicos em abundância. Só que eu imagino que ela não conseguia prosperar, né? Ela talvez conseguisse, mas uma vez que isso foi envolto por uma membrana, certo? Aí você tem o que a gente chama de compartimentalização. E o que a galera... Mas o que estava lá fora organizando e replicando? Qual que é essa química? Ele nem está falando o que é que tinha. Eu imagino que ele está querendo dizer que existia RNA fora de um invólucro. E esse RNA estava lá replicando. Veja, RNA não se forma espontaneamente. 2, RNA é extremamente instável. Mesmo dentro do seu corpo, ele é degradado rapidamente. Imagina um RNA em uma poça na Terra primitiva com as temperaturas altíssimas. O que esse RNA ia fazer lá? Se no seu corpo, com todas as condições controladas, esse RNA não dura absolutamente nada. Ele é extremamente instável. Mas eu nem sei o que ele está falando, porque ele não descreveu quais são essas supostas reações químicas que estão ocorrendo fora da célula, né, ou da superfície lá. Também não entende, Cauê, e é importante enfatizar o seguinte: uma vez que você tem um nucleotídeo juntando com outro, um aminoácido juntando com outro, um lipídio juntando com um fosfato e coisas desse tipo, você tem o que a gente chama de propriedades emergentes. Vou te explicar isso. O RNA, por exemplo. O RNA ele é uma cadeia de nucleotídeos, certo? Mas uma vez que essa cadeia de nucleotídeos está formada, ela tem a possibilidade catalítica de autorreplicação. E essas propriedades, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que você junta esses blocos da vida em cadeias, elas têm propriedades emergentes que elas não teriam se fossem nucleotídeos separados uns dos outros, ou se fossem aminoácidos separados uns dos outros. Ou seja, é como se assim, a coisa começa a aumentar em complexidade de maneira natural a partir... Ah, estão pintando ali. Né? Pode... Outra idiotice isso aí, né? A capacidade catalisadora do RNA é péssima. Tá? E a eficiência... Quando você... tem um artigo que saiu falando dessa... deixa eu procurar isso daí.
Então, o artigo que geralmente é citado é esse aqui, né? Uma ribosima de polimerase de RNA que sintetiza o seu próprio ancestral, né? E uma coisa que é importante as pessoas entenderem é que nesses trabalhos aí, para você gerar os compostos químicos que vão ser utilizados, você precisa de um nível de purificação laboratorial enorme, manipulação humana enorme, que nunca aconteceria numa atmosfera e condições de terra primitiva, tá? Você tem que fazer uma manipulação enorme. Tem que comprar esses compostos purificados de algum lugar, colocar em laboratório, esterilizado, todo tipo de coisa, tá? Então é uma coisa já extremamente manipulada que não condiz com a terra primitiva. Mas, se você olhar, vamos olhar só o resumo aqui, porque não é o ponto desse vídeo, a gente pode falar sobre esse artigo no futuro, se os senhores quiserem, mas veja aqui no próprio abstract, né? Apesar desse nível impressionante de atividade, apenas uma pequena fração das ligases que foram assembled, né, que se formaram, retiveram a sua atividade catalítica por causa da presença de mutações deletérias, né, que paravam o funcionamento. Portanto, a fidelidade da polimeração de RNA deve ser considerada um impedimento enorme para a construção de self-sustained RNA-based evolving systems. Então, seria esses sistemas evolucionários baseados em RNA que se formam sozinhos, basicamente, tá? A propagação de informação herdável necessita de uma síntese eficiente e precisa de moléculas genéticas e é uma necessidade relevante para tanto os sistemas de laboratório como no início da evolução da história da vida na Terra. Então você, apesar de purificar, pegar tudo num laboratório, tudo certinho, esse RNA ele não consegue fazer cópias de si mesmo com fidelidade. Você produz 99% de lixo, tá? O resto mutado e 0,001% tem algum tipo de funcionalidade naquele ambiente extremamente controlado. E, cara, fazer RNA replicar a si mesmo, isso está infinitamente distante de uma célula funcional, tá? Então, a previsão, por exemplo, do Luca, né, primeiro ancestral comum de toda a vida na Terra, que não necessariamente é o primeiro, na hipótese evolucionista, o primeiro organismo que surgiu, mas sem aquele que deu origem, né, em termos hereditários, a todo o resto aí, da vida. Ele já, né, de acordo com modelos, ele teria surgido por volta de 4,2 bilhões de anos, então uns 500 milhões de anos depois do surgimento da Terra, e ele já teria mais de 1000 genes. Então você pegar um RNA, socar ele dentro de uma bolota de lipídio, isso não está infinitamente distante do que é uma célula. Tem todo um funcionamento, né, todo um aparelho de replicação, diversas estruturas ali dentro, tá bom? A parede celular e a membrana celular, elas são extremamente complexas. Não é só formar lá uma bolota de lipídio e tacar um RNA dentro e a coisa magicamente vira uma célula, não, tá? Então, só para te mostrar aqui rapidamente, olha aí, uma parede celular de uma bactéria. Ah, mas uma bactéria não era igual a célula que surgiu lá no primeiro. Mas esse é o exemplo de umas mais simples que nós temos de uma membrana e de uma célula, de uma parede celular, tá? Então, o resto é hipotético. O que nós temos é isso. E veja aí um diagrama simplificado, tá? A coisa é muito mais complexa do que está mostrando aí. Então, você tem proteínas ali, porinas, que expulsam, deixam coisas entrar para dentro da célula, tá bom? Você tem diversos lipídios e proteínas, e todo tipo de coisa para permitir que ela deixe entrar aquilo que é necessário, que ela expulse aquilo que é necessário e assim por diante, tá? Então, e a célula tem que sentir o que está ao seu redor, né? Então, você tem transmissores, você tem cadeias químicas que informam a célula, o que está acontecendo fora e dentro. Então, você tem várias organelas e é isso aí que eles estão dizendo, que numa forma um pouco mais simplificada, que surgiu numa poça química lá no começo da Terra. Tá tendo aí, tem. Tendo reforma. É química também, tá? Então, mas então, e essas propriedades emergentes, elas são importantes. E esse processo das moléculas químicas orgânicas mais... E propriedade emergente é mágica, tá? É a mágica materialista. Tá?
Porque ela, inclusive, contradiz a ideia de reducionismo químico. Se a propriedade ela é emergente, então ela não pode ser explicada pelas partes químicas que a constituem, senão ela não seria emergente. Tá? Então a ideia de emergência é exatamente que o todo ali, né, do conjunto dessas partes, ele é acima das partes e não pode ser explicado pelo funcionamento individual das partes. Então ele está se autorrefutando, né? Porque ele está dizendo que tudo é química, mas de repente ele fala que há algo emergente que sai dessa química. Tá? Então veja aí como que uma pessoa sem treinamento fala essas asneiras. Simples. Se tornarem moléculas químicas orgânicas mais complexas, é um sistema que a gente também chama de acreção, né? Que é análogo à acreção dos planetas, que você tem, né, você vai ter isso aumentando. Só que é diferente. Um é por gravidade, né, que é um fenômeno da natureza, o outro é por reações químicas. A química, ela não precisa de vida para acontecer. Ela acontece naturalmente, né? H2O é 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio que estão ligados. Beleza? Isso tem no universo a rodo, e você não precisa de vida para formar água. Então a vida, ela simplesmente utiliza a física e a química que já está existente de uma maneira organizada, autorreplicativa, com seleção natural. É isso. Meu Deus, parabéns, cara. Isso, a vida utiliza da química para si mesma. Ela tem causalidade intrínseca, emanente. Mas você está tentando explicar a origem dessa vida, não o fato de que a vida se utiliza da química. Olha como é que a cabeça desse cara é confusa. Então ele observa, a vida atualmente ela se utiliza da química para si mesma. Logo, a química causou a vida. Como? Sim, a água ela não precisa da vida para existir. Ela é uma molécula inorgânica lá, né? Ela não é biótica. Só que no seu corpo, essa água ela funciona, ela é utilizada pelo corpo para o bem próprio do corpo. Tá? É isso que o reducionismo físico, químico não explica. Sim, a água que está circulando ali no meu sangue, ela tem propriedade de água. Tem como você estudar a água ali. Só que essa água ela está fazendo algo a mais, que não é parte da natureza dela de água. Ela está servindo para o transporte de hemácias, de hormônios, que seja, pelo corpo. Então, Essa é uma definição simples e básica de vida. É a química e a física organizada, sofrendo seleção natural. Todas. E o que organiza essa física e química para que ela seja selecionada naturalmente, Alberto? Todos os tipos de vida, então, que a gente conhece hoje, aqui na Terra, elas têm esses 3 componentes. Então, a membrana, o que tem ali dentro, né, o conteúdo, digamos assim, que é o DNA, RNA, proteínas e tal. Perfeito. E o metabolismo, então. A gente pode dizer que todo tipo de vida aqui que a gente conhece tem essas 3 coisas. Perfeito. A única exceção são os vírus. Porque o vírus vai ter uma cápsula, um compartimento, certo? Ele vai ter DNA ou RNA como material genético. Não são os dois. Não, ele tem. O compartimento, ou seja, uma membrana e o material genético, o vírus tem. O que o vírus não tem? Ele não tem metabolismo próprio. Tá? E como é que o vírus consegue sobreviver? Parasitando outra célula. O vírus é um parasita obrigatório, porque ele tem que entrar numa outra célula para quê? Para usar o metabolismo da outra célula. Olha só. Para poder se reproduzir. Então, o vírus, aí tem qualquer curso de graduação em biologia, sempre tem o debate que os alunos e os professores puxam com os alunos. O vírus é vivo ou o vírus não é vivo? A gente tende a considerar o vírus... Então, assim, a gente considera ele vivo no momento em que ele está infectando a célula, porque ele vai ter o metabolismo ali do organismo que ele está parasitando, que nem o coronavírus, por exemplo, certo? Ou o vírus da AIDS, ou qualquer um que seja. Mas quando ele está fora, ele não tem todos os requisitos para ser vivo, porque ele, por si só, não tem metabolismo. Gostei da questão, cara. Então, vamos dar um passo para trás e definir, então, o que exatamente é a vida do ponto de vista biológico? Não, é isso que eu te falei. É uma... Porque assim, só pra terminar, desculpa. Não, claro. Uma vez veio um professor aqui de astrobiologia e ele disse que aquele conceito de que uma vida é tudo aquilo que nasce, se reproduz e morre é bullshit. Uhum. Não é isso, né? Academicamente falando. Isso ensinam nas escolas, pelo que parece, porque é uma forma fácil de compreender. Mas quando você vai ver os detalhes disso, é muito mais profundo, né? Então a gente pode dizer que uma vida é o que tem esses 3 componentes? Sim. Por exemplo, se você falar essa coisa que o teu colega falou, nasce... você produz, morre, tem coisas, por exemplo, que nem estrelas, que talvez se encaixem num conceito de vida. Uma estrela nasce também e depois ela vai acabar morrendo. O que tem a ver... Olha, gente, eles não entendem nem analogia, né? O nascer de um organismo é produto da geração. O nascer de uma estrela, a palavra está sendo usada de forma análoga, não são equivalentes.
Olha que confusão mental que essa galera tem. Definição de vida não é algo que o biólogo vai te dar, cara. Definição de vida, ela é filosófica. O biólogo estuda os organismos vivos. Ele não define o que é a vida. Vida tem a mais é justamente a questão da reprodução. Eu gosto do conceito a partir de você ter uma célula ou uma membrana com material genético que permite a reprodução e com o metabolismo. Ah, Beto, Cauê, será que lá no planeta X pode ser que tenha vida diferente? Pode ser, mas assim, eu aposto minhas fichas, e o Richard Dawkins também, que se tiver vida lá, vai ser algo semelhante com seleção natural. Pode ser que a base não seja carbono, pode ser que a base seja algum outro átomo, sabe? Então tem mais... Tem hipótese de silício, né? Silício também, porque basicamente tanto carbono quanto silício, eles gostam de se juntar com outros átomos, sabe? E eles são muito versáteis na formação justamente desses polímeros, sacou? Então, né, novamente, o que é o DNA, o que é o RNA? Que são polímeros de carbono, basicamente, sacou? Então, né, e a gasolina que você põe no teu carro, isso aí é parte desses polímeros que estavam em plantas, que estavam em algas, né, há milhões de anos e que agora a gente queima no pistão ali do teu carro. Mas isso aí veio de um organismo vivo, sacou? Esses polímeros, né, diesel, gasolina e essa coisa toda, e o carvão também. Tá? Isso aí veio de bicho, tá? Isso aí veio de planta, principalmente de alga, na verdade, né? Mais alga no mar que formou isso, tá? Então, esses polímeros aí é o que a gente tá usando para rodar o nosso carro, para o ônibus, o avião que eu vim de Floripa para cá, isso aí tá tudo utilizando combustível fóssil, meu caro. Tá tudo utilizando polímeros de carbono, fazendo uma queima, né? O que isso tem a ver, meu? E, cara, o que seleção natural tem a ver com vida, meu? Então ele falou que vida é aquilo que é química e física organizadas, sujeita à seleção natural. Então tá. Então, supondo que exista uma população que não está sujeita à seleção natural. Então, imagine, faça um joguinho mental aí, que você tem uma população de gatos e a mutação ela não existe. Não há seleção diferencial, os organismos estão se reproduzindo, não há mutação, não há migração, deriva, simplesmente uma população hipotética, infinita, ponto. Então esses gatos não estão vivos, porque eles não estão sujeitos à seleção. Seleção é algo extrínseco. O que isso tem a ver com definição de vida? Então, imagino que o que ele queira dizer é que a vida é aquilo que tem potencial para, sei lá, ser selecionado, porque existe reprodução, etc. Mas veja que coisa... Isso é uma propriedade da vida, não é a vida por definição. E é possível imaginar uma vida que não sofra seleção. E tem populações em que não há seleção acontecendo, tecnicamente. Pelo menos em um intervalo de tempo fixo ali, curto, não há seleção. Então a vida deixou de ser naquele momento porque não houve seleção? Se só há deriva genética, nenhuma seleção, um ambiente completamente estável, não há vida. Olha que coisa... Uau! Gerando esse carbono na forma de CO2 agora, produzindo efeito estufa, um CO2 que foi capturado por essas algas, no caso do carvão há 350 milhões de anos, ou 300 milhões de anos, no caso de petróleo há 100, 150 milhões de anos aproximadamente, foi sequestrado, ficou lá no fundo da terra, a gente vai lá do poço, tira esse negócio fora, beleza? Refina, põe no nosso carro e a gente devolve esse negócio para a atmosfera 350 milhões de anos depois, e aí a gente está tendo o efeito estufa que a gente tá tendo agora. Mas tudo novamente nessa base de carbono. Então ali estão basicamente as proteínas, né, dessa turma aí do passado que a gente está fazendo. Então, de novo, é célula, compartimentalização, é uma molécula replicadora que aqui no planeta Terra se chama DNA e RNA. Pode ser que no planeta, sabe lá onde, seja algum outro tipo, né, de molécula baseada no silício, por exemplo. Pode ser que seja. Tá? Aí a gente não vai chamar de DNA, RNA, talvez tenha um outro nome, não sei. Mas ela precisa ter a replicação. E uma vez que tem essa replicação, você está sujeito a erros, né? Então, e aí você tem a seleção natural, né? Que é uma coisa, né, basicamente é uma definição de vida. É física e química sofrendo seleção natural. Muito bom esse corte. Ups. Não foi muito bom o corte não, Cauê. Nossa! Velho. Então é isso, cara. E olha, o Alberto, ele é um biólogo, imagino, competente, né? Ele é professor universitário de federal no Brasil, ele é, em termos de carreira, ele está mais avançado na carreira do que eu. Não estou tirando aí as qualidades dele de biólogo,
Não sei se ele é um bom professor de biologia. Agora, por que ele teima em podcast para falar de filosofia sem saber do que tá falando, cara? É impressionante, meu. Até os ateus aí, que tem um mínimo mais de conhecimento de filosofia, vocês deveriam dar um toque, né? Pô, para de falar bobagem, cara. Fica na sua área, fala lá da ecologia lá, de sei lá o que você trabalha. Ou ao menos, se for falar de biologia, né, de filosofia da ciência, então dá uma lida, cara, estuda minimamente o tópico, para você não falar, invadir disciplinas que você nunca ouviu falar na sua vida. Nossa, cara, é muito triste isso. Tá? Então, eu sei que vai vir a tuba de ateus aí encher o saco nos comentários, fazer reação, mas, né, se você vai fazer uma reação, se você vai escrever aqui, reflita, cara. Você acha que o que ele falou, tira o seu viés, esquece que sou eu que tô falando. Se fosse um outro ateu, o meu ex-ateu, reagindo a esse vídeo, fazendo críticas ao que ele tá falando, você ia concordar com algumas delas? Ou só porque eu sou católico, agora você vai implicar com o que eu tô falando? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se quiserem que eu reaja a um vídeo específico ou um artigo específico, façam aí algum tipo de doação, mandem um super chat, um super sticker, sei lá como é que é chamado esse negócio. Eu o lerei e tentarei fazer o vídeo da melhor maneira possível. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.